Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Então, vocês votaram e aí ficou decidido que o tema do nosso vídeo de hoje, o tema desse vídeo, seria falando sobre exercícios respiratórios e a importância deles para o nosso organismo, principalmente diminuindo a ansiedade. E aí, então, primeiro, antes de falar disso, a gente tem que falar sobre a importância da respiração. Por que é importante respirar corretamente, né? Porque o oxigênio, ele é a principal fonte de energia do nosso corpo. Tanto que você pode ficar dias sem comer, sem beber água, mas você não fica 15 minutos sem respirar. Então a gente precisa ter uma respiração correta para que a gente consiga trazer mais oxigênio em uma respiração e assim a gente possa estar suprindo nossos músculos e os nossos órgãos de uma forma mais eficiente. E aí, como é que a gente respira corretamente? Bom, nós temos normalmente 3 padrões respiratórios diferentes. É o padrão torácico, que é quando nós respiramos trazendo o ar aqui para o tórax, aqui para essa parte de cima. A gente respira e expande o tórax. O padrão diafragmático, que é quando a gente respira e traz o ar para a barriga. E o padrão misto, que é quando nós respiramos e trazemos o ar para os 2 compartimentos ao mesmo tempo. Algum mais dominante do que o outro, em algum momento se você usa mais o tórax, mas sempre vai estar usando os 2 no padrão misto. E no que é que isso influencia, né? O músculo responsável pela nossa respiração, o músculo que tem essa função primordial é o diafragma, que é esse músculo que ele está localizado logo aqui abaixo das costelas, e ele faz como uma lona aqui embaixo dos nossos pulmões, dividindo a parte superior do tórax da parte inferior. E aí, quando nós respiramos usando o diafragma, nós utilizamos menos oxigênio para realizar uma respiração. Nós utilizamos menos energia para realizar uma respiração. Então, é uma respiração muito mais eficiente, porque quando nós respiramos utilizando essa musculatura acessória aqui, o peitoral, os intercostais, que você expande o tórax, você precisa utilizar muito mais energia para fazer a respiração do que a respiração diafragmática. Isso com a mista também acontece, você utiliza muito mais energia. Então, o correto é que nós respiremos e contraímos o diafragma na hora da respiração, e isso faz com que a barriga expanda para frente. E assim você dá o espaço para o pulmão se expandir e aqui embaixo se encher de ar. Só que a maioria das pessoas respira errado. Como assim respira errado? Respira utilizando mais os músculos acessórios do que o diafragma em si. Porque, pelo costume do dia a dia, às vezes por não ter essa consciência, muitas pessoas não sabem o que fazer, como que está localizado o diafragma, onde que ele se localiza, o que é que ele faz. Porque, uma vez... falar, respirar, traz o ar para a barriga. E uma pessoa falou, mas como assim trazer o ar para a barriga? Não é que você vai encher seu estômago de ar. É que você vai expandir o seu abdômen e dar espaço para o seu pulmão também se expandir. Entende? E aí isso vai ser a respiração mais eficaz. Só que durante o nosso dia a dia, estresse e tal, a gente acaba tendo essa respiração muito aqui torácica, esquece do diafragma. E isso é muito ruim porque, além de você estar gastando mais energia, você está suprindo o seu corpo com menos oxigênio, porque essa respiração aqui ela não consegue trazer tanto ar para dentro dos pulmões como quando você faz a respiração diafragmática. E é muito importante que nós tenhamos uma respiração eficiente, que nós consigamos ventilar corretamente o nosso pulmão, trazer mais ar para o pulmão, porque assim nós conseguimos oxigenar melhor o nosso sangue. E se nós oxigenamos melhor o nosso sangue, nós temos um desempenho melhor nas atividades do nosso dia a dia. Por exemplo, se você está fazendo uma atividade física e você respira corretamente, além do oxigênio ele fornecer energia para o seu corpo, ele também vai causar a alcalinidade no sangue. Ele vai deixar o sangue com um pH mais básico, e isso vai fazer com que você tenha uma fadiga muscular mais tardia, porque o pH do sangue, o oxigênio, ele dá uma basicidade no pH. Além disso, um aspecto muito importante da nossa respiração é que ela é capaz de modular a ação do nosso sistema nervoso durante as nossas atividades. O nosso sistema nervoso autônomo nesse caso. O que é o sistema nervoso autônomo? É um sistema que controla as reações inatas do nosso organismo, as reações que nós não controlamos, né? As reações que o nosso organismo vai ter diante de alguma situação do nosso dia a dia. E ele é dividido em sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático.
O simpático é o sistema que nós chamamos de luta ou fuga, que ele vai estar atuando no momento em que você está em alguma situação de perigo, de risco, de medo, e ele vai fazer com que os seus batimentos cardíacos acelerem, com que a sua pupila dilate, vai fazer com que a sua frequência respiratória aumente, você comece a suar mais, e o seu corpo está todo preparado para que você possa fugir a qualquer momento ou lutar, porque é o instinto de sobrevivência. E o sistema nervoso parasimpático, ele é o contrário, ele é o que vai acalmar o nosso corpo. Depois dessa situação, é ele que vai estar fazendo com que o nosso coração volte a bater normalmente, com que as nossas respirações voltem a normal, a pupila vai contrair, nós vamos nos sentir mais calmos, devido ao sistema nervoso parasimpático. E esses sistemas, eles também controlam algumas ações dentro do nosso corpo. Como, por exemplo, durante um exercício físico, se você utiliza mais o sistema simpático, ele vai fazer... O sistema simpático, ele tem uma característica de fornecer uma energia que pode ser usada rapidamente. Então, quando você está realizando um exercício físico e você está respirando de uma forma que ativa mais o simpático, você vai utilizar mais açúcar como fonte de energia, porque o simpático, ele estimula o nosso fígado a produzir açúcar, porque é uma fonte de energia mais rápida. A contramão, o parasimpático, ele utiliza mais gordura como fonte de energia. Então, se você aprende a respirar corretamente durante o exercício, você pode controlar o que você está queimando mais. Então, é por isso a importância da gente aprender a respirar corretamente. Entende? E na questão da ansiedade, como é que isso pode ajudar? Né? Esses sistemas, eles trabalham liberando hormônios. O sistema nervoso simpático, ele age liberando cortisol, que já é conhecido como o hormônio do estresse, e também ele estimula a glândula suprarrenal, que vai fazer a liberação da adrenalina. Então, se você está sempre com o sistema nervoso autônomo simpático ali mais ativado, você vai estar sempre em uma situação de estresse elevado. E quando a gente está angustiado, está ansioso, normalmente esse sistema ele é o que está atuando ali. Porém, a boa notícia é que nós podemos regular essa ação desses dois sistemas de acordo com a nossa respiração. Como é que a gente faz isso? Os receptores neurológicos do sistema nervoso autônomo, eles estão na base e no ápice dos nossos pulmões. Na base dos pulmões estão os receptores do sistema nervoso simpático. E no ápice, E na base vão estar os receptores do nosso sistema nervoso autônomo parasimpático. Então imagina comigo, se você faz uma respiração superficial, que é essa respiração utilizando essa musculatura acessória da respiração, você está sempre fazendo uma respiração aqui em cima. Então, você está sempre ativando o seu sistema nervoso autônomo simpático. Porque se você faz essa respiração superficial, é sinal de que você está em alguma situação de perigo. Então, o seu cérebro vai entender que ele precisa ativar o simpático para poder fazer aquela cadeia de reações no seu corpo, para que você possa fugir a qualquer momento, porque você precisa estar preparado para qualquer situação. Então, mas se você trabalha a sua respiração utilizando o diafragma, você dá aquele feedback para o seu cérebro de que você está em uma situação tranquila, de que você pode se acalmar porque você não está passando por nenhuma situação de perigo. Então aí você começa a modular a ação do sistema nervoso, e nesse momento que você faz essa respiração diafragmática, o sistema nervoso parasimpático vai ser o que vai estar atuando mais no seu organismo. Isso é muito, muito importante para mas para auxiliar nos momentos que você estiver se sentindo ansioso, com medo. Porque o que acontece, né, nesses momentos que nós estamos muito ansiosos? O nosso sistema simpático está sendo muito estimulado. Então, nós estamos produzindo muito cortisol e muita adrenalina. E isso faz com que nós fiquemos ali alerta o tempo todo. E então, a nossa cabeça não consegue parar. A gente não consegue parar de pensar no que está deixando a gente ansioso. E esse pensamento, ele causa várias reações ruins no nosso corpo, essa ansiedade. Inclusive, faz com que a gente tenha contrações musculares involuntárias. Vocês já perceberam em alguns momentos de ansiedade que a gente morde, que prende a boca ou que fica tenso, e isso acaba dando dores nessa região aqui, e dores também na cervical, que pode acabar causando dores de cabeça, que é proveniente de tensão muscular, e sem falar das questões psicológicas mesmo, né, assim, que
acaba acarretando pra gente no nosso dia a dia. Então, o treinamento respiratório ele vem auxiliar nessa situação, modulando a ação do sistema nervoso, fazendo com que o parasimpático venha diminuir a ação do simpático e a gente consiga controlar aí mais a reação diante das situações de estresse, diminuindo a produção do cortisol e da adrenalina. E então E é isso, eu vou ensinar para vocês alguns exercícios que a gente pode fazer, que são exercícios respiratórios, para começar a respirar com o diafragma. Antes de fazer os exercícios respiratórios, normalmente nós liberamos o diafragma, porque esse músculo ele tende a ficar um pouco tenso por estresse do dia a dia e tudo mais. Então é legal que vocês tiverem um óleozinho, vocês podem passar na região. E aí vocês vão fazer uma respiração, soltar e pôr a mão aqui embaixo, ó, tá vendo? Embaixo das costelas. E vai fazer esse movimento aqui pra baixo, vai pegando o diafragma e liberando ele aqui pra baixo. Que assim a gente promove o alinhamento das fibras musculares desse músculo e assim você consegue ter o maior desempenho, você consegue recrutar melhor o músculo na hora que você for fazer a atividade com ele. Respira, solta. Tá dando pra ver assim? Respira, solta, traz pra baixo, deslizando aqui. Com a outra mão, do outro lado. É importante trazer aqui pra cá, tá vendo? Porque se você vem logo aqui, não tem muito como trabalhar aqui, porque a pele dá essa resistência. Então, você traz aqui de cima pra baixo e puxa. E vai fazendo esse deslizamento. Normalmente, nós fazemos o deslizamento na expiração, porque é na hora que você expira que todos os seus músculos relaxam, que você consegue relaxar melhor. Eu acho mais interessante fazer isso deitado, porque você consegue relaxar mais, né? Então soltar mais o abdômen, principalmente as pessoas que têm o abdômen bastante tonificado, às vezes ele atrapalha um pouco de você conseguir fazer essa liberação. Depois que você fizer essa liberação, você vai... agora nós vamos aprender como é que nós respiramos utilizando o diafragma. Então, antes disso, você precisa identificar qual é o seu padrão respiratório. Então, para você fazer isso, você vai deitar ou sentar confortavelmente com os pés no chão, numa cadeira que não seja tão alta, para que você consiga colocar os pés no chão. E aí você vai pôr uma mão aqui e uma mão na barriga, ou as duas mãos na barriga. Por que isso? Para você sentir para onde que está indo o ar quando você respira. Então, você põe a mão aqui, eu acho melhor pôr no tórax e no abdômen, porque assim você pode sentir se o seu tórax está se expandindo ou não. E você vai trazer o ar pensando sempre em encher a sua barriga. Então, você vai fazer. Ó, eu levantei um pouquinho o tórax. E não pensem que é fácil, tá, gente? Porque é muito difícil. Na minha sala, a gente foi fazer uma prática disso e quase ninguém conseguiu fazer respiração diafragmática. Então, você vai trazer o ar cá para a barriga. É importante que respire sempre pelo nariz, traga o ar pelo nariz, porque isso também é uma característica do parasimpático. Quando você está relaxado, quando o seu corpo entende que você está relaxado quando você está respirando pelo nariz. Entende? Quando você está fazendo essa respiração muito pela boca, se entende que você está ansioso, está nervoso, que você precisa fugir a qualquer momento. Então, vamos trazer sempre pelo nariz. E você pode expirar pelo nariz ou pela boca. Quem tem problema de rinite, que nem eu, ou que tem alguma dificuldade, pode respirar pela boca, mas tentar sempre fazer essa respiração profunda e lembrando que o tempo inspiratório, que você vai trazer o ar, é menor do que o tempo expiratório, justamente por causa dessa questão do relaxamento. A expiração, ela ativa bastante o parasimpático. Então, quanto maior for a sua expiração, mais calmo o seu corpo vai entender que você está. Mais tranquilo o ambiente que você está, então mais vai ativar o seu parasimpático. Então, nós vamos puxar o ar.
Outra coisa que é importante aqui, a gente faz esse biquinho na hora de expulsar o ar, porque isso vai promover uma resistência maior na hora de você fazer a expiração. Isso ajuda no fortalecimento dos músculos expiratórios também, na musculatura expiratória, que nesse caso aqui vai ser basicamente o abdômen, o reto do abdômen, né? E isso é muito importante também, a gente lembrar. Então, depois que você aprendeu você percebeu como é que você respira, você vai agora trabalhar essa respiração mais vezes, porque essa respiração vai te ajudar tanto a relaxar quanto a fortalecer essa musculatura aqui do abdômen. Então você pode fazer essa respiração por 12 vezes e descansar e fazer mais 12, pode ser 3 séries, pode ser 10, mas isso vai depender muito da sua resposta diante do exercício, porque como é um músculo, ele também fadiga. Então a gente precisa dar ele um tempo de descanso. E como a gente está trabalhando a respiração, pode ser que você se sinta tonto em algum momento, a pressão pode baixar, e então você tem que sempre estar observando os seus sinais durante o exercício. Não pode estar ali forçando muito, porque é para não ter nenhuma complicação. Depois que você fez esse exercício algumas vezes, nós temos uma técnica que chamamos de respiração em 3 tempos, que ela é muito interessante para ajudar a fortalecer essa musculatura. Como é que a gente vai fazer? Você vai puxar o ar pelo nariz ou pela boca, se você não conseguir respirar pelo nariz, mas o importante é que seja pelo nariz. Você vai puxar, mas não tudo. Você vai trazer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Você puxa pouquinho, mais um pouquinho até o limite da sua inspiração e depois solta o ar. E isso você vai fazer também repetindo algumas vezes. E uma outra técnica também é a inspiração máxima mantida, que você vai inspirar, trazer o ar para a barriga, segurar por algum tempo, pode ser de 4 a 6 segundos, ou quanto você conseguir, e depois solta, né? Mas o ideal é que seja de 4 a 6 segundos. Então você puxa o ar, e é isso. Essas técnicas são básicas, assim, pra gente começar a fortalecer a musculatura respiratória, para começar a fortalecer o diafragma. Que isso é muito importante quando nós formos fazer outros exercícios, né? Então, eu acho que nenhuma técnica ela é completa sozinha. Essas técnicas de respiração, elas não são um milagre na vida da gente, tá? Não vai acabar com todos os seus problemas. Isso é só a base para que nós possamos desenvolver as nossas outras tarefas com mais excelência, para que a gente consiga tirar o melhor de tudo que a gente vai fazer. Então, eu gosto muito de associar a respiração, eu gosto muito de fazer yoga, assim, eu já fiz algum tempo com uma professora e hoje eu pratico mais sozinha em casa, e o yoga é muito isso, sabe, de respiração. Então eu posso também no próximo vídeo trazer para vocês algumas técnicas, algumas posturas que eu faço que me ajudam muito a relaxar quando eu estou em alguns momentos de estresse, assim, na faculdade, essas coisas. Mas aí para que a gente possa fazer essas posturas, primeiro vocês precisam aprender a respirar direitinho. Então eu espero que todo mundo veja o vídeo e treine aí, faça em casa. Comece a se perceber, a reconhecer qual é o seu ritmo respiratório e comece a melhorar. Se você já tem uma respiração diafragmática, parabéns, porque é muito difícil ter alguém que já tem. Mas se você não tem, vamos trabalhar isso aí junto, porque até eu tô vendo que eu tô ruim aqui, tô mal de diafragma, tô usando super os acessórios. Mas enfim, é isso, obrigada e até uma próxima. Tô muito blogueira. E um bônus que eu descobri estudando agora, dando uma revisada para poder fazer o vídeo, é que para os homens, né? E que também não deixa de ser para as meninas. O sistema nervoso autônomo e o simpático, eles trabalham no momento do ato sexual, que o homem está tendo uma relação sexual, eles vão trabalhar de formas diferentes. O parasimpático, ele atua na ereção, e o simpático, ele atua na ejaculação.
Então, se você consegue ali, né, controlar a sua respiração naquele momento, se você consegue controlar também por quanto tempo você... controlar o tempo que você vai levar para ter uma ejaculação. Então, para quem tem aí ejaculação precoce, problema, né? Eu acho que de repente pode ajudar. Agora vocês procurem um profissional adequado na área.